Você está ouvindo o podcast do dia 6 de setembro de 2021 no Brasilidade. Aqui conversamos com Camila Titinher a respeito da ópera no Brasil e a respeito de sua poesia. Seja bem-vinda! Você quer ler a Obrigada, poesia? Ju. Seria muito lindo. Quem é o alguém? Tem Ah, sim. Leia, por Bom, favor. peraí, vou ler aqui. Bom, é uma coisa, sabe, meio nova, assim, para quem está escutando. Não precisa entrar em detalhes. Não, eu digo de escrever poesias, Ah, assim. Esse, esse, hum, esse ano eu voltei a escrever as sim, poesias que eu escrevia com bastante frequência quando eu era pequena. sim, E a minha mãe, sem querer, coitadinha, ela não sabia que na época da escola eu tinha um caderno de poesias, ela achava que era um caderno de português e ela doava os cadernos depois que a gente se formava em cada ano, né? sim. E aí ela acabou doando o meu caderno de poesias que eu nunca consegui de volta. Ai, ai. Mas enfim, tudo Quem é o bem, a gente vai alguém? voltando. Quem é o alguém que enxerga o que vem? Quem é que tem o que se é preciso para poder sonhar? Tantos caminhos, quantas histórias, as cicatrizes que surgem, as que vão e as que ficam. E num piscar de olhos tudo muda, tudo gira. O que se fazer se o que mudar não girar? Se o que ficar não mais importar? A humildade enxerga o que permanece na alma, a perseverança enriquece e a recompensa acalma. Vem comigo, amor meu, aquele que nasceu comigo, aquele que jamais temeu. Vem para sempre e toma o que é seu. Então, tem uma outra poesia que eu vou deixar para o final da entrevista que eu acho que vale a pena. Camila Titinher, paulistana, empreendedora libriana, que começou cedo a cantar. Em 1999, com cerca de 10 anos, apresentou-se com o coral infantil Eco na peça Carmina Burana, no Teatro Municipal de São Paulo. Em março de 2001, participou do projeto ABN Amo Banco com o cantor Guilherme Arantes e chegou a lançar um CD. Como é que foi isso de lançar um CD? Olha, Ju, foi algo muito inusitado. Na verdade, eu tenho memórias desse momento da minha vida bem claras, assim, bem lúcidas, né? Por mais que eu era muito pequena, mas eu tenho memórias muito claras que era um momento em que eu sentia que eu precisava ter essa, essa veia artística para um CD solo mesmo, algo que fosse mais eu comigo mesma, né? E então eu comecei muito cedo, né, com 8 anos de idade, e já tinha gravado um demo com 8 anos, que ficou assim, eu escutava esse demo às vezes, uma coisa independente, que ficou assim mais para a família. Depois, com essas aparições profissionais que foram se desenvolvendo, até então, quando eu também cantei com Guilherme Arantes, que foi, acredito que um dos momentos mais especiais que eu tive dentro da música popular brasileira, é, existiu a possibilidade de poder gravar um CD com a gravadora Caravelas e distribuição pela Sony. E aquilo, eu lembro muito bem que eu, pequenininha, já sabia que a Sony era algo importante, né? Então, eu lembro muito bem da sensação de gravar o CD, de ir mesclando isso também com o colégio, né? Porque eu estudava num colégio extremamente rigoroso, que é o Colégio Santo Américo, em São Paulo, que era um colégio praticamente meio integral, das 8 da manhã às 5 da tarde, todos os dias. Então foi uma correria assim muito grande ter gravado esse CD e uma emoção muito grande, porque trouxe para mim uma independência
de personalidade, de escolhas de sons, de cores, de liberdades sonoras, que quando eu estava em duplas com outras pessoas ou fazendo parte de algum espetáculo, uh, tendo que ser, de repente, parte de alguma ideia já previamente pensada, era diferente. Naquele momento era a primeira vez que eu podia criar, né, o que eu quisesse. Então, foi acho que o primeiro momento em que eu tive a certeza de que aquilo ia ser o início de uma Longa jornada. carreira. E, Eu lembro. e você teve aula com Plácido Domingos, você teve com Francisco Araza, Nelly Mirichou, Karen Fanauen, Cheryl Studer. Sim, Recebeu vários prêmios. No Brasil, você venceu o concurso Estímulo do maestro Carlos Gomes, o sim, concurso lírico Maracanto no Maranhão, o concurso brasileiro Maria Callas, é, e segundo lugar no concurso Bidu Saião e foi uma das finalistas do concurso Prelúdio da TV Cultura. Sendo tão jovem, como é que você faz para conciliar uma agenda tão atribulada entre Brasil, Europa e Estados Unidos? Ai, Ju, para ser muito sincera, as coisas aconteceram muito naturais assim na minha vida, sabe? Essa coisa da correria eu tenho sentido mais agora, do que nunca nos últimos 3 anos. Claro, eu às vezes tenho a sensação de que o 2020 não existiu. Então, às vezes eu falo como últimos 3 anos, 2018, 2019 e 2021. Por mais que 2020 tenha sido um ano corrido, mas em pandemia mais pesada. Mas estar viajando e ter que manter a qualidade também do meu trabalho, corpo, então o instrumento está dentro de mim. Então é muito importante eu cuidar de mim nesses momentos de viagens e atribulações e tudo que acontecem. Mas eu acho que a felicidade de poder cantar em tantos lugares diferentes que a vida tem me trazido, tem me dado uma disposição até que dizer, meio que não esperada. Eu fico mais feliz e satisfeito com o reconhecimento. Então, o que que acontece? Eu percebo, Ju, que quanto mais, quanto mais viagens estão acontecendo e reconhecimento, o tão esperado reconhecimento, né, do artista, a gente sempre espera esse reconhecimento automático, porque a gente estuda e se prepara para estar no palco para agradar a plateia, né? Então, o reconhecimento é algo que a gente anseia muito, a aprovação do outro, do espectador, do ouvinte. Então, quando eu percebo que finalmente esse reconhecimento está chegando como recompensa de todos os esforços, os sacrifícios de estar viajando muitas vezes sozinha, estar longe da família, assumir essa carreira solo como cantora de ópera, que não é fácil, mas é muito recompensador quando a gente percebe que isso retorna em reações de culturas diferentes, diferentes lugares que eu acabo indo, que realmente me retorna essa sensação de vocação Sim, que eu sempre tive de pequena. soprano ítalo-brasileira, muito jovem para o que vem conquistando. 2015, Alemanha, uma das vencedoras do concurso internacional Neue Stimmen. 2016, Áustria, cantou no Festival de Abertura de Bregenz com a Orquestra Sinfônica de Viena sob a regência de Paulo Carianani. Na França, como Comtesse de Alma Viva nas Bodas de Fígaro de Mozart com a Ópera de Toulon. Em 2017, foi uma das vencedoras no concurso
ópera no Teatro de Champs-Élysées, não é? No Paris, Itália, concurso Giusi Divino, em Cagliari. Sim. Espanha, cantou As Baquianas Brasileiras número 5 de Villa-Lobos no Teatro Real de Madrid. 2018, em Washington, cantou acompanhada pelo pianista Craig Terry na casa do então embaixador alemão Peter Wittig. Foi vencedora do concurso internacional Belvedere na Látvia. Apresentou-se no Alto Teatro, também com a Filarmonia Essen. Desde 2018, você apresenta-se com Plácio Domingo em Ljubljana, Strasbourg, Boston e Aarhus, na Dinamarca. E em 2019, estreou em Londres no Garsington Opera Festival, interpretando Dona Anna na ópera Dom Giovanni de Mozart, em Montevidéu no Teatro Solis, com Panina na Flauta Mágica, e em São Paulo, Viva Alegre, no Teatro Municipal, como Hannah Glamari. Quais são os principais papéis que você interpretou até o momento? Eu gostei muito da maneira que você falou, porque me fez, quando a gente escuta, nos faz relembrar os momentos, né, específicos. E tanta coisa aconteceu, assim, de repente, e eu acho que existe uma ligação entre essas coisas, sabe, Ju? Pelo seguinte, você está falando agora, essa sua pergunta é muito importante e eu vou linkar isso com algo que é importante de ser dito. Quando se está no início de uma carreira de cantora como soprano de ópera, precisa se ter muito cuidado com a escolha de repertório. E nisso eu tive muita sorte que a vida me foi trazendo personagens que eram perfeitos para esse momento da minha vida, um momento uh, de lançamento, né, desse estilo musical que acabou sendo conectado após a música popular brasileira, né? Eu nunca deixei de cantar MPB, mas realmente o canto erudito, a ópera, meio que dominou e tem dominado a minha vida de uma forma muito positiva. E eu tive muita sorte de ter tido o compositor Mozart muito na minha vida, desde o início, que é muito difícil ser cantado, né? As óperas dele são realmente bem difíceis, de um classicismo específico e que precisa-se de muita precisão e muito refinamento na hora do estudo, da preparação e bons coachings, bons times em volta para poder ter o ouvido seletivo. E isso é muito importante na parte de formação de repertório. Então, eu diria que um dos papéis mais importantes que eu cantei, se não o mais importante, foi o primeiro de todos, que foi a Contessa di Almaviva, da ópera Le Nozze di Figaro, de Mozart, que é considerada a obra-prima de Mozart, tá? E que eu tive a grande oportunidade de começar tanto a parte como academista, cantando a Condessa com a EMESP, no Opera Studio, em que o Mauro Vrona era o diretor, na época que eu fazia, e ele continua sendo diretor até hoje, uma pessoa muito entendedora da ópera que me passou coisas que eu nunca mais vou esquecer. Ele foi essencial no meu início na ópera. E As Bodas de Fígaro meio que me persegue assim na vida, sabe? Foi a primeira ópera também que me ofereceram para cantar profissionalmente no Brasil, que foi no Teatro São Pedro, uma produção clássica maravilhosa em 2014, e a minha primeira aparição profissional fora do Brasil em 2016, após o Neues Stimmen. O Neues Stimmen teve uma repercussão muito legal e me convidaram para cantar em 2016 na Ópera de Toulon, no sul da França, a Condessa, também numa produção clássica. Então, assim, essa personagem eu posso dizer que é acredito que a mais importante da minha vida, porque foi a que me deu a oportunidade de ingressar na ópera de uma forma completamente coerente,
de acordo com a minha idade, de acordo com o meu tipo vocal. E muitas vezes, quando os cantores não começam com os seus devidos repertórios, pode-se ter problemas vocais no futuro, Sim. entende? E qual é o outro papel? Tem mais dois papéis, né, que você Tem, costuma apresentar, eu diria que um outro interpretar. papel que foi muito importante para mim, que foi já de uma veia diferente, no repertório francês, que inclusive é o mesmo compositor que eu estou interpretando agora num outro título de ópera aqui no Reino Unido, que é a Carmen, do Bizet. Mas a ópera que eu interpretei no Brasil, em Belém do Pará, com o genial Fernando Meirelles, cineasta, que teve a sua primeira experiência, acredito que primeira e única experiência na ópera como diretor, em que ele mesclava o cinema e a ópera. A gente fez várias cenas de filme com a HBO, que acompanhou todo o processo. E aquilo foi muito importante para mim também. E adivinha quem que me deu essa oportunidade? O meu amado Mauro Vrona, que depois de anos continuou acreditando em mim. E quando perguntaram para ele quem que deveria fazer a Leila dos Pescadores de Pérolas de Georges Bizet, que é Les Pêcheurs de Perles, que é a história belíssima de uma sacerdotisa indiana que canta em cima de uma rocha, ajudando os pescadores, enfim, dos pescadores de pérolas, e que foi uma personagem extremamente importante para mim, porque era um repertório francês, era um repertório em que eu era uma personagem extremamente diferente do usual, em que eu era tatuada com aquelas tatuagens de rena, eu ficava horas antes de poder entrar no palco, umas 4 horas antes, sentada, fazendo todas essas tatuagens, tingindo o corpo de mais morena, me preparando para uma vertente de cinema com ópera. Então, acho que esses dois personagens marcaram um início de talvez uma época de clássico e uma outra época um pouco mais romântica. E que foram a partir desses personagens, dessas experiências, que eu comecei a ter frutos em outros personagens parecidos. Por exemplo, Dona Ana, que você mencionou, quando eu cantei no Garsington Opera Festival e no Champs-Élysées. Então eu só consegui talvez cantar Dona Ana porque primordialmente eu tinha cantado Condessa durante muitos anos. Então essas coisas são muito importantes e essenciais, essas escolhas do repertório que, no caso, eu tive bastante sorte de ter sido cercada por pessoas que foram meus anjinhos, assim, sabe? De escolher essas coisas. Qual é o seu compositor favorito? Ixi, Maria, essa pergunta é bem difícil. Pode Mas deixar também sem responder, não tem problema. não, eu gosto dessa pergunta, porque tem muita gente que me pergunta e eu sempre me deparo com essa incógnita. Mas ah, olha, eu acho que não adianta, é Mozart mesmo. Eu ia dizer Verdi, mas é que Verdi agora está fazendo um pouco mais parte da minha vida, Sim. que seria até uma evolução do que o Mozart pode ter como efeito na minha vida, mas eu acredito que Mozart ainda continua sendo o meu compositor favorito. Em que idiomas você já cantou ou costuma cantar? Bom, eu já cantei bom, vou te falar em vários idiomas que eu já cantei que eu tô lembrando agora. Em inglês, já cantei Dido e Enéas em inglês. Já cantei. O inglês da ópera é diferente, é um inglês um pouco mais Arcaico. arcaico. Um pouquinho difícil de cantar, mas é muito, muito importante ter no repertório. Bom, italiano sempre. Francês, gosto muito de cantar o repertório francês, acho que tem muito a ver com a minha voz. Alemão, de Zauberflöte, como a flauta mágica da Apamina, de Fledermaus, como Rosalinda, o morcego. Hanna Glavari, que foi uma experiência super legal também com Miguel Falabella, que acabou também tendo uma estreia como o Fernando Meirelles teve, ele também teve uma estreia como diretor de uma ópera, opereta, que foi no caso
quando eu fiz a Hannah Glavari, a Viúva Alegre, de Lustige Witwe. Gosto muito de cantar em alemão. Um pouco mais diferente, assim, que foram desafios. Na BBC Cardiff Singer of the World, eu acabei escolhendo um repertório russo. Então, eu gosto muito de repertório russo e cantei a ópera Yevgeny Onegin, em que eu cantava Tatiana, e era uma área de 16 minutos em russo. Bem Bacana, difícil de parabéns. decorar. Quais foram os seus regentes até o presente momento? Eu lembro agora que você mencionou Paulo Carignani, foi uma pessoa que participou de um momento especial, que foi a abertura do Bregenzer Festspiele na Áustria, e que, como um regente assim muito experiente no festival, foi algo que foi bem importante. O próprio Plácido Domingo acabou me regendo em 2 concertos em Valência, porque ele também começou com a carreira dele como regente há alguns anos também. A Simone Menezes, que recentemente me regeu na Floresta do Amazonas. Aí nós vamos voltar logo mais. Sim. Deixa eu ver aqui. Ai, nossa, pera. São Foi vários. Luiz Fernando Malheiro, de Manaus, que foi muito importante também. Miguel, de Belém, nos Pescadores de Pérolas. Maestro André dos Santos. Marin Alsop, com certeza, não posso esquecer, foi uma das pessoas que realmente me deu grandes oportunidades na Sala São Paulo, com a USESP. A Valentina Pelleggi, que era a sua assistente com a USESP, que também me regeu num concerto belíssimo de áreas de Mozart. Sim, maestro, com certeza não posso esquecer do maestro Fábio Mechetti, da Filarmônica de Minas Gerais, maestro Roberto Tibiriçá, que me regeu também no Festival Vermelhos, que é um festival super promissor do Brasil, né, em Ilha Bela, com uma acústica super incrível, no meio da floresta ali. Por incrível que pareça, a arquitetura é maravilhosa do lugar e tem uma acústica muito boa. Em Minas Gerais? Minas Gerais, o Fábio Mechetti, Sim. que... também Tivemos. maestro Silvio Viegas, que me regeu com a Nona Sinfonia de Beethoven. Nossa, eu peço desculpas aos A que... lista não se acaba. Quando que você se mudou para a Europa? Me mudei oficialmente para a Europa no ano de 2018, em janeiro, quando aconteceu a maravilha de eu ter conhecido o Plácido Domingo no ano de 2017, em Astana, no Cazaquistão, que é uma cidade extremamente estranha, mas foi ótima para conhecê-lo. Nós nos conhecemos lá num evento musical em que eu cantei para ele e algumas outras pessoas também, que nesse momento ele e a mulher dele, Marta Domingo, eles têm uma fundação Plácido Domingo e eles escolhem algumas pessoas para dar bolsa de estudos para a academia do Plácido Domingo, que era a Academia de Valência, onde eu morei pela primeira vez fora do Brasil desde 2018 até metade de 2019, quando eu me mudei depois para Inglaterra, ao ser convidada para fazer aquela ópera que você mencionou anteriormente com o Garsington Opera Festival em Londres. E tenho estado na Inglaterra desde então. E agora Suíça, Espanha, Inglaterra, França, Suíça. Quando, mesmo assim, você continua se apresentando no Brasil. E como é a Sim. cena operística no Brasil? Bom, a cena operística no Brasil é algo que tem realmente crescido bastante. Eu fico muito feliz de ver que quando existe oportunidade de alguma ópera no Brasil, o teatro está sempre lotado. Isso é algo que me deixa muito feliz, não só no mercado operístico, mas no mercado sinfônico também.
como exemplo que eu dei aqui, a Sala São Paulo, com a USESP, Filarmônica de Minas Gerais, é muito bom ver que a sociedade cada vez mais está com sede de cultura musical, que seja um deleite para os seus ouvidos, sabe? Com esses grandes compositores consagrados, que são reconhecidos, né, pelo mundo, aqui principalmente na Europa, Estados Unidos, e que eu fico muito feliz que no Brasil isso tem crescido muito, e isso é devido a grandes diretores também das suas orquestras, como, por exemplo, o Fábio Mechetti, na Filarmônica de Minas Gerais, que é um grande diretor artístico, como Arthur Nestrovsky, Marin Alsop, que estiveram ali determinando vários artistas que passaram pela USESP, Sala São Paulo, e por exemplo, no meu início, Luiz Fernando Malheiro, com o maestro André dos Santos e Paulo Esper, que traziam pessoas de fora, por exemplo, Mariela Devia, pessoas exemplo, né, figuras extremamente importantes para um jovem cantor de ópera estar em contato, Katia Ricciarelli, Mariela Devia, Daniela Dissé. Então, Renato Bruzon, eles trouxeram pessoas incríveis para nos dar masterclasses, e eu sinto que com esse tipo de pessoas que têm essa vontade de trazer essa cultura para o nosso país, com esse tipo de incentivo, o mercado operístico cresce, porque realmente eu acredito que é só uma falta de projeção, porque interesse existe, as pessoas têm muito bom gosto no nosso país, e a resposta disso está nos números de plateias quando se tem uma temporada estabelecida, né? Quais são as Então, principais salas de concerto e teatros de ópera no Brasil? olha, eu acredito que esqueci de te dizer agora, pensando no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, claro que teve o regente Ira Levin, que é um grande maestro americano que Sim. regeu muito em Düsseldorf, foi diretor durante muitos anos na Alemanha lá, e hoje em dia ele é diretor artístico do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com quem eu vou cantar em dezembro as 4 últimas canções de Strauss, Via Letzte Lieder, no Teatro Municipal do Rio. Então, eu diria que, claro, o Teatro Municipal de São Paulo, eu vou dizer que é a minha cidade, maravilhoso, tem uma grande tradição. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o Teatro de Manaus, obviamente, o Teatro de Belém do Pará, isso de ópera, tá? Teatro São Pedro, de São Paulo, tem o Teatro São Pedro também de Porto Alegre. Bom, eu diria que de cabeça aqui seriam da parte operística, os teatros mais em evidência, e também na parte de salas de concerto nós temos em Minas Gerais dois cenários, né, que é a Filarmônica de Minas Gerais e a Sinfônica de Minas Gerais, que são muito importantes. No Palácio das Artes, a Sinfônica de Minas Gerais, e na Sala Minas Gerais, a Filarmônica de Minas Gerais, uma com Silvio Viegas, outra com Fábio Mechetti. Claro, a nossa incrível Sala São Paulo, com a USESP, e também existem outras orquestras que passam pela Sala São Paulo, mas eu acredito que a USESP seja a orquestra referência, né, Sim. da nossa cidade e do país, junto com a Filarmônica de Minas Gerais também. E diria que, enfim, outros teatros alternativos e casas de óperas, casas de concertos, estão crescendo. Então, acredito que, claro, numa casa de ópera também se pode ter concertos sinfônicos, então A, acaba se tornando um ícone dos dois a lados. sala em Jacareí, no Vale do Paraíba. Sim, a Sala de Jacareí foi quando eu estreiei Gilda, da ópera Rigoletto de Verdi, e foi muito importante para mim porque foi um dos concursos mais importantes no Brasil que eu ganhei, que foi Maria Callas, que o Paulo Esper trouxe, e os jurados. Isso é muito importante, Julieta, eu dizer como foi importante a presença do Paulo Esper no mercado e como é importante a presença dele no mercado operístico do Brasil.
Ele é uma pessoa extremamente simples, uma pessoa que atua por detrás, nos backstages, né? Sim. E ele é uma figura muito importante porque ele trouxe e traz nomes de pessoas que fizeram história na ópera e jurados de fora do Brasil. Então, por exemplo, por causa do Paulo Esper, eu tive contato, por exemplo, com o Richard Marté, que é o editor-chefe da revista L'Opéra Magazine de Paris, e que é uma pessoa incrível que pôde me indicar para vários diretores da França, sabe, pessoas do Champs-Élysées, por exemplo. Sim. Então, assim, são pessoas que o Paulo Esper trouxe que adicionam muito para o nosso mercado europeu. E eu lembrei agora também da sala da Alba, que é de Campinas, onde eu ganhei meu primeiro concurso de canto lírico, que é o Carlos Gomes, que foi o Carlos Gomes em 2009. E foi muito importante esse início, assim, de um reconhecimento vindo do mundo da ópera, que foi a primeira vez que eu não cantava óperas inteiras ainda, eu cantava só áreas de ópera e canções nesse concurso, por exemplo, e eu estava no primeiro ano da faculdade, eu estava no primeiro ano da Unesp, de música, no Instituto de Artes, que fica na Barra Funda, que antes era no Ipiranga, e que era super difícil de entrar, com a Martha Hare, que foi minha professora durante muitos anos, uma americana super Exigente, né? consagrada, exigente, e que eu passei por vários momentos difíceis, por isso que eu mudei muito de professores também, fiquei nessa busca de professores, porque a Marta era minha grande professora e ela faleceu de câncer no meu terceiro ano de faculdade. Então, durante um ano e meio, eu fiquei arrasada com a perda dela, eu e os outros alunos de canto, não só pela eficiência dela, mas também pela pessoa incrível que ela foi, e principalmente no repertório contemporâneo, aquele repertório de músicas atonais, Sim. coisas dificílimas que ela cantava, tipo Pierrot Lunaire do Schoenberg, por exemplo, umas coisas assim absurdas que ela fazia Maravilhoso. E com excelência. você terminou a faculdade de música em São Paulo e depois Sim, deu continuidade com outros cursos no exterior, por exemplo, sim. com o Plácido Domingo. Exato. Hoje eu digo isso assim, claro, com uma certa preocupação. Eu tenho alguns alunos que acabaram virando alunos de canto, por exemplo, de Manaus, quando eu fiz Carmina Burana lá. Fiz algumas masterclasses que eu acabei dando algumas masterclasses. Eu nunca dei aula na vida, mas eles me pediram para dar masterclasses e eu descobri essa paixão de poder passar alguma coisa que eu tenha aprendido para outras pessoas que queiram começar no canto. E é o que eu falo sempre, um pouquinho com uma certa preocupação, mas que, claro, porque o cenário de ópera no Brasil ainda não é um cenário que existe que tem muitas oportunidades, por mais que esteja crescendo, não tem tantas oportunidades. E, e isso é algo que sempre me impulsionou, ao invés de eu sentir pena de mim mesma, de pensar, poxa vida, estou no Brasil, canto bem, mas não vou ter futuro e vou ficar aqui porque de repente não vou ter uma oportunidade X, Y, Z, ou porque falta isso ou falta aquilo. Então, claro, existia um descontentamento, mas existia uma vontade minha de sempre estar atualizando o meu conhecimento na parte técnica. Porque eu sempre pensei, a qualidade vence. Então, se eu conseguir ir atrás de cantar muito bem, as oportunidades vão vir até mim, mesmo que eu não tenha os contatos. Eu sempre acreditei nessa parte energética E do você vai universo. super bem também, né? Mesmo durante a pandemia, você continua muito ativa, né? Em Ai, 2020, super, algumas super. apresentações foram canceladas no Reino Unido e na Alemanha, e Sim, você diz: fiquei no Brasil cantando entre a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e a Filarmônica de Minas Gerais.
sim, sim. E aí você fez um projeto voltado aos 250 anos de Beethoven, não é? Ai, foi incrível, sim. Nossa, foi muito legal porque o Fábio Mecchetti, ele me convidou para eu fazer parte de um grande concerto que teve o Antônio Grassi como narrador. Nós fizemos o Egmont de Beethoven, e que é uma obra fantástica, onde tem um narrador e a parte vocal da soprano, que é uma parte extremamente difícil, com uma grande massa sonora de orquestra. E no mesmo concerto, o Fábio é incrível para essas coisas de oportunidades, assim, de me colocar em concertos dificílimos, assim, de extrema exposição. Ele me colocou uma área de concerto do Beethoven, que é conhecida como uma das áreas mais difíceis que tem, que chama A Pérfido, uma área de concerto. E você E adora ela desafios. adoro. Quanto mais difícil é uma coisa, mais eu fico feliz de poder tentar fazer. É, isso E, e aí ele me convidou para isso, e então a gente fez esse grande concerto que infelizmente estava programado para ser 2 dias com público, mas que infelizmente por conta da pandemia, 2 dias antes foi decidido que ia ser streaming. Porém, acredito que isso é um assunto legal até para deixar assim um gostinho assim de que como artista eu gostaria de que essa parte de mídia continuasse, e não que as orquestras ou as casas de teatro desistissem dessa ideia, porque essa ideia de trazer o streaming tem um alcance muito grande de pessoas que podem ter acesso a esse estilo musical, né? Essa cultura musical que falta muito ainda, mas que eu vejo que pelo interesse das pessoas cresce bastante, tem todos os indícios de um crescimento, né? E Então, é interessante aumentar o alcance para todas as pessoas no país inteiro. exato. Sempre existiu uma coisa muito boba, se é que eu posso dizer assim, até peço desculpa para as pessoas que possam se ofender com isso que eu vou dizer, mas eu sou muito transparente. Eu acho que é uma coisa boba a gente querer ficar deixando certas orquestras ou certas casas de concerto ou casas de ópera como algo mega super exclusivo, sabe? Eu acho isso uma grande bobeira. Eu acho que hoje em dia as pessoas elas estão sendo atraídas pela intimidade artística, não mais pela exclusividade, pelo segredo, pelo mistério, pelo difícil de ser alcançado. O inalcançável já passou, gente. Agora as pessoas estão querendo se sentir próximas dos artistas, do backstage, do stage também. Então, Então, além do streaming, você acha que isso é possível, então, fazer como no Parque Vila Lobos, né? Eles sim, têm um teatro aberto, ou então no aberto. Ibirapuera, essas conchas Exato. acústicas. Nossa, exatamente. Eu acredito que isso falta muito hoje, essa espontaneidade no mundo clássico, por assim dizer. A gente usa a palavra clássico, mas não contando como somente período clássico, né? Mas esse mundo erudito precisa estar mais espontâneo, na minha opinião. Eu Mais acho que acessível. acessível, a parte de preços, até que eu acredito que seja bem acessível quando se tem concertos, inclusive institucionais ou como é que posso se dizer, concertos que estão promovendo algo maior, como por exemplo até a Floresta do Amazonas, que a gente pode falar depois um pouquinho mais sobre isso, mas o que eu acredito é que é a parte psicológica mesmo que precisa, a parte do marketing, precisa entrar na cabeça das pessoas um pouco mais desse mundo erudito que sempre teve uma imagem como inacessível, inalcançável. Imagina, eu tenho amigos da minha idade que me perguntam: Poxa, Camila, mas precisa ir de gala na ópera? Você precisa ir vestido de smoking? E eu falo: Não, gente, pelo amor de Deus. Tem gente que vai de chinelo, de verdade, assim. E
claro, existe sempre um meio Meio termo, um bom termo. senso, É. mas que existe, existe. Eu me lembro muito bem cantando no palco e de repente eu tô ali olhando para a plateia e me deparo com alguém de chinelo havaiana e tá tudo certo. Que a A- cultura chega em todos, entendeu? E o streaming para isso também, como você havia dito antes, é importante. Agora, Muito. durante 2021, você voltou à Europa para interpretar a Micaela na peça Carmen com o Opera North, que é considerada a Sim, segunda maior companhia de ópera no Reino Unido. sim. É a primeira, que é o meu sonho de consumo, que um dia acredito que isso vá acontecer, espero que não muito longe do dia de hoje, mas de estrear com o Royal Opera House, que sempre foi uma casa de muito sonho meu de participar. Mas a Opera North é uma companhia de ópera realmente incrível que está me surpreendendo demais. Eu acabei de sair, inclusive peço desculpas às pessoas que estavam se programando para estarem 2 horas mais cedo. É totalmente culpa dessa questão toda dos ensaios que a gente acaba tendo que se adaptar. Tudo muda o tempo inteiro, essa vida artística é assim mesmo. Mas eu acabei de sair do ensaio agora e a gente está fazendo uma concepção tão legal dessa ópera, trazendo para a modernidade um pouco, né? Então, ao invés de ter a ópera feita com as roupas do século XIX, que para o meu gosto, eu devo dizer que eu adoro, claro, mas que é muito importante também essa concepção. Os ingleses aqui, eles têm essa visão bem moderna, de trazer para o moderno. Então, por exemplo, a Micaela, que é a personagem que eu vou cantar, que é a personagem de soprano nessa ópera, Carmen de Georges Bizet, ela nessa concepção, ela vai estar grávida, ela é uma mulher dos anos 60, então assim, traz mais para a atualidade Totalmente porque a gente liberal. conhece, totalmente liberal na concepção dela, mas que vem de uma família extremamente convencional, e ela, grávida, com uma barriga de 6 meses, vai até um vilarejo cigano, onde está o tal do Dom José, que é o pai dessa criança, e ela não pode voltar para casa com essa barriga de jeito nenhum, sem um marido ou sem um homem para representá-la. Então, acaba trazendo um pouco para um cenário que a gente conhece como, né, de gerações passadas, mas não tão passadas, né? Principalmente Então, agora, né? Essa história do exatamente. aborto, né? Isso. Lá no Texas, nos Estados No Unidos, Texas, e toda essa exatamente. polêmica em Da volta gravidez, do filho, dessa descoberta, né, de estar grávida, o peso que isso a significa. China, Japão, É, eles estão também, assim, estão bem antenados nisso, que as mulheres não querem mais ter filhos. as coisas estão mudando, com É. certeza. Você vai se apresentar no Barbican com a British Symphony Sim, Orchestra. Quando? sim. No dia 14 de outubro desse ano, o projeto Floresta do Amazonas, The Amazon Forest, que eles estão chamando aqui, que é um projeto com o Sebastião Salgado, o fotógrafo, e a maestra Simone Menezes, e agora a nova sponsor desse projeto, que é a agência Harrison Parrott, do UK, de Londres, e eles compraram o projeto nessa parceria com o Barbican, porque o projeto segue pelos lugares no mundo em que o Sebastião Salgado coloca suas exposições. Então, nós acabamos de fazer um concerto na Philharmonie de Paris, porque a sua exposição estava lá, e foi muito lindo, muito emocionante cantar nessa casa de concerto com uma acústica tão incrível. E agora vai ser essa minha estreia com a British Symphony Orchestra, para mim, que vai ser algo realmente, eu já estou ansiosa só de pensar, e isso tudo vai ser durante. É isso que é o maluco que chega naquela primeira pergunta que você me fez da Durante a correria. pandemia, Durante a pandemia e a muito correria dessas sucesso. E viagens o e tal, seu. então assim, ao mesmo tempo que eu estou cantando a Micaela aqui em Leeds, no norte da Inglaterra, eu tô viajando e fazendo essas outras coisas também. Onde, É, o-
Ontem, 5 de setembro, foi o Dia da Amazônia e o Sebastião Salgado, Sim. há 7 anos atrás, foi fotografar a floresta amazônica no Brasil. Ele lançou um livro, trabalhou com Jean-Michel Jarre e uma equipe de técnicos do Brasil que gravaram os sons da floresta. Sua exposição itinerante mostra a fragilidade atual do meio ambiente. Parte das 200 fotos têm sido usadas durante os concertos em que você interpreta áreas de Villa-Lobos e você chega a cantar Philip Glass também ou só Não. Villa-Lobos? A Philip Glass acaba sendo uma obra Metamorfoses, que é inspirada na Amazônia, mas que é somente instrumental, e muito interessante. Primeiro inicia o concerto com baquianas, então já coloca a gente num clima de Villa-Lobos, que é específico dele, né, que nos deixa imersos na sua arte, na sua música. E de repente entra Philip Glass com uma obra mais dinâmica e enfim, todas essas partes, a Baquianas do Villa-Lobos e o Philip Glass, não tem as projeções do Sebastião Salgado. As projeções deles são somente com a obra do Villa-Lobos Floresta do Amazonas, que é feita comigo como soprano, e a gente eu inicio já no palco sentada, esperando a aparição, primeira aparição como soprano, que é um canto do pássaro, e que é algo extremamente transparente e difícil pra caramba, porque a orquestra fica praticamente muda, e eu tenho que cantar a capela nos agudos, assim, um pouco extremos, esse canto dos pássaros. Esse projeto dele começou em 2020 também, não foi? Sim, exatamente. Bom, aqui a gente fala tudo transparente, né? Então, o que que acontece? Para explicar para vocês. A Philharmonie de Paris, quando eles criam um projeto, compram a ideia de um projeto, eles sempre gostam, têm o costume de fazer um concerto antes em algum outro teatro, Normandia ou França, que seja um teatro de menos exposição para ver se o projeto dá certo, para ver como que é o retorno do público, né? Por assim de se dizer. Então, no ano passado, foi a minha única, graças a Deus que teve isso, porque senão eu teria ficado muito mais chateada com o que estava acontecendo de tudo de cancelamento, mas o único projeto que prevaleceu fora do Brasil, na Europa, foi a Floresta do Amazonas, que estava sendo chamada como Forêt d'Amazonie, que é um projeto da Philharmonie de Paris, que foi feito primordialmente pela Orquestra Regional da Normandia, na Ópera de Rouen, que fica na Normandia. Então, assim, foi muito legal, porque eu cantei essa sinfonia, essa suíte do Villa-Lobos dentro de uma casa de ópera. Então, foi muito bom voltar, assim, para o backstage, para os camarins de uma casa de ópera. Tudo a gente fez ali, numa acústica mais comprimida, porque é um teatro menor do que, por exemplo, a Philharmonie de Paris. Mas assim que foi feito essa inauguração, que foi um sucesso, teve público também. Imagina, eu não escutava aplauso já fazia um ano e meio. É incrível, super Foi surreal, né? incrível. Então, foi aprovado o projeto, e aí a Filarmonie era para ter acontecido, Ju, no dia 10 de abril desse ano. Uau. E aí teve uma segunda onda, e aí teve que ser postergado de novo. Houve lockdown. Houve lockdown, houve tudo. Eu fiquei arrasada. Eu falei, não, não é possível. Parece que a gente está em março de 2020, agora é março de 2021 e tá tudo repetindo a mesma coisa, só que é até pior, né? Porque as pessoas É, e não vai se aguentam mais. alastrar, né? Agora, Pois é. como é que é ser regida pela maestra Simone Menezes? Você acha, Ai, como é ter maestros que sejam mulheres, assim como ai, é a incrível. Marina Zop? Assim, como é que... É, olha, Julieta, é realmente. Eu não entendo isso, como que tem tão poucas. E isso ainda precisa evoluir muito. É incrível como que nos dias de hoje tem tão poucas maestras mulheres
Eu falo maestras, em português é maestrina, tá? Mas é que eu passei uma vergonha uma vez na Itália que eu falei maestrina para uma maestra e é maestrina na Itália é maestrinha. Então, tipo, a mulher já me odiou naquele momento, assim, sabe? Então, nunca mais na vida eu falei maestrina, eu só falo maestra, mesmo que esteja errado. É tipo presidenta, Sim, sabe? exatamente. É melhor usar Mas deixa assim, um melhor vínculo assim. quase neutro, né? Exato. O neutro do alemão seria muito bem usado nesse É, momento agora. E, a e força, a força, é a força feminina dessas e tão diferente também entre uma e outra e também com a Valentina Pelleggi aliás agora pensando muito bem na ópera de Toulon. Eu já tive experiência com uma maestra mulher que foi a Ansu Kim. Ansu Kim, coreana maravilhosa, espetacular, que agora está fazendo um grande sucesso também. Já acabei de ver ela em vários concertos em Paris também. E depois, em seguida, Mary Alsop, depois Valentina Pelleggi e depois Simone Menezes. E o que eu tenho para dizer para você na sua primeira pergunta, como que foi com a Simone propriamente dito, eu devo dizer que ela é de longe, assim, a maestra, e eu digo isso no termo tanto masculino quanto feminino, no quesito ser maestra, né? Maestra sim. barra maestro, mais querida, mais aberta, que dá liberdade de criação para o cantor, poder criar junto. É, a gente criou uma amizade mesmo assim verdadeira para o resto da vida. Eu e a Simone, a gente teve uma conexão muito grande nesse início do projeto desde o ano passado. A gente não se conhecia. Ela indicou meu nome porque o maestro Cláudio Cruz, que agora acabei de lembrar também, maestro Cláudio Cruz, me regeu na segunda Sinfonia de Mahler, extremamente maravilhoso maestro. Ele foi Spala da USESP durante anos, um dos melhores violinistas do Brasil. Esse maestro indicou meu nome, você vê como que as coisas funcionam, né? Ele indicou meu nome porque me regeu na segunda de Mahler para Simone Menezes. A Simone Menezes teve que levar 3 nomes brasileiros para o diretor de Paris, e este diretor acabou olhando as críticas de Paris que aconteceram nos últimos anos e encontrou uma crítica muito boa que eu tive da Dona Ana, quando eu cantei no Champs-Élysées, e por isso me pegaram. Então, assim, ninguém me conhecia do projeto, e a primeira vez que eu tive um ensaio com a maestra Simone foi já algo maravilhoso, realmente. Partindo para as outras regentes, que seria, por exemplo, Mary Alsop, uma regente que realmente mostrou para mim uma competência muito grande no quesito consistência de ideias, de tempos, uh, Muito como que eu posso precisa, dizer, né? muito Muito precisa. precisa, uma excelente profissional, uma relação, claro, isso existe, essas diferenças existem, uma relação mais fria entre maestra e solista, Mas a mas, cordialidade impera também, né? mas muito íntima na música. Sim. Então, também foi uma experiência muito, muito importante para mim. Foi muito imperativo para mim ter essa experiência como estreia com a USESP como solista, porque eu não sei se deve ter isso no meu currículo ou não, mas eu comecei muito cedo como coralista infantil você falou do Coral É, Eco, e Carmina depois Burana. juvenil, e depois juvenil. Então, eu estive ali na Sala São Paulo frequentando durante muitos E anos da isso minha foi bom vida. também, não é? Porque você pôde Foi. também, a relação entre solista e coral, ela precisa ser bem, concatenada, né? Sim, sim, muito, muito. Foi muito importante para mim essa educação que eu tive de coral desde pequena, desde os 6 anos de idade. A minha mãe
me colocou com o Teru, que até hoje está dirigindo o Eco, e depois no Juvenil da USESP, e até os meus 17 anos. E aí então, que foi, eu fazia esses corais, Julieta, ao mesmo tempo que eu também era cantora popular brasileira. E aí, de repente, me deu um clique na cabeça quando um amigo meu, que eu nunca vou esquecer, o Fábio Siniscalco, que é um tenor que veio do Opera Studio do Mauro Vrona, que acabou virando um grande amigo e me disse um dia: Camila, você tem que ir assistir uma ópera, você tem que fazer um ópera estúdio na sua vida, você tem voz para ópera. Aí eu falei para ele, nunca esqueço, eu falei para ele: Fábio, o que que é ópera estúdio? O que que é isso? E aí ele falou: ópera estúdio é como se fosse um mestrado é, depois da faculdade que você faz em ópera. E aí eu falei: nossa, que legal. E nisso eu já tinha ganhado o concurso do Carlos Gomes, entendeu? Mas eu não sabia Sim. o que que significava ópera estúdio. E aí foi quando eu fui assistir a minha primeira ópera na vida, que foi Tosca, e que foi realmente a experiência mais transformadora que eu tive quando foi no Teatro São Pedro. Eu assisti do balcão ali e pude ver lá de cima essa conexão entre o maestro, o solista, a orquestra no fosso e aqueles figurinos e tudo, e voltou tudo aquilo que eu fazia quando eu comecei no Gente Inocente, com os figurinos, com aquelas ideias de espetáculo mesmo, e eu tive aquele clique naquele momento, pensei: não, é isso que eu vou ter que fazer na minha vida. Agora, como eu vou aprender esse canto, eu não sei, mas eu vou ter que aprender a cantar desse jeito. Parabéns. Voltando ao assunto pandemia, como tem Sim. sido lidar com tantos testes de Covid? São tantos os Poxa heróis vida. artistas, né? Julieta do céu, você não tá entendendo. E foi muito bom que você falou isso hoje, porque eu acabei de ter essa experiência nessa madrugada, assim. Tá absurdo o que. Bom, o comentário aqui nos corredores da ópera, da Ópera Norte, é assim: someone is really getting some money out of it, you know? E é verdade, porque é totalmente, em alguns casos, por exemplo, meu agora, depois de tudo que eu passei, que eu vou explicar para vocês, bem resumidamente aqui, do começo, quando eu saí desse cenário quarentena Brasil, depois de 1 ano e 4, 5 meses que eu fiquei lá, eu vim para a Europa e na minha primeira vinda eu já tive que fazer uma quarentena super estranha, que foi programada para ser na Croácia, em primeiro lugar, porque era o único país que estava recebendo brasileiros sem ter que fazer quarentena, mas com o PCR, né? Então, fazendo o PCR e dando negativo, você podia ficar tranquilamente lá. A ideia principal foi a minha vinda para a Europa exatamente e especificamente para o concerto da Floresta do Amazonas com o Auditorium Parco della Musica, com a Orquestra Santa Cecília, de Roma, em que o Papano é diretor, e eu estava super ansiosa, eu queria muito poder chegar até lá, né? E foi uma saga para chegar. Por quê? Porque naquele período específico, que era final de junho para início de julho, a Itália estava escrito no governo, no site do governo estava escrito assim: mesmo italianos, porque eu sou italiana, tenho a cidadania, o passaporte, tudo, E já mesmo foi italianos vacinada? não tinha sido vacinada naquele momento, mas eu, Ah, eu ok. tinha, eu poderia fazer o teste, por exemplo, ou poderia até fazer a quarentena, né? Mas Sim. estava escrito assim, banished, entendeu? Qualquer pessoa que tenha passado pelo Brasil nos últimos 14 dias está banished, banidos de passar pela Itália até o dia 31 de agosto. Eu tive quase um ataque cardíaco quando eu vi aquilo, porque eu falei: gente, como assim? O concerto vai ser dia 22 de julho. Como é que eu vou fazer? E aí foi então a saga da coisa. Ótimo, fiz vários testes no, no, no laboratório em São Paulo, no Fleury, que saía mais rápido. Saí, fiz o teste e tal, fui.
decidi de última hora ir para Zurique, porque é fronteira com a Itália. Então eu pensei, bom, não vou para a Croácia porque vai que dá algum problema de eu poder ir para a Itália de novo. Depois as regras vão mudando de semana em semana. E eu pensei, daqui a pouco eles falam que a Croácia não pode entrar mais na Itália também. Então é melhor eu realmente ir para algum lugar que de repente eu pego um trem, minha filha, e vou embora, entendeu? Eu pensei isso, eu pego um carro, alugo um carro, sei lá o que eu faço, mas eu vou chegar nessa Itália. E como você, muitos outros artistas, né? Exato, muitos. A gente está passando por bocados. E aí eu fiz uma quarentena de 14 dias, 10 dias dentro de um quarto e mais 4 dias que eu tinha que ficar lá em Zurique antes de pisar na Itália. Bom, que diga-se financeiramente, já se pode imaginar que os gastos são absurdos com esses exames e essas quarentenas que estavam totalmente fora dos orçamentos desses projetos e dos nossos orçamentos também, né? Mas a vontade de estar no palco, a vontade de voltar a fazer alguma coisa, vai levando a gente, né? A gente vai Sim. aceitando. E aí eu me deparei na Suíça, conheci você, maravilhosa, por causa do Marcelo Bratti, que estava na Suíça também por uma coincidência, e tive a alegria de reencontrá-lo, a Marianita também, poder assistir ao recital lindo que ele deu na Marianita Embaixada do Brasil. Luzatti. A Marianita Luzzati, incrível artista brasileira, que está com a sua exposição agora, acredito, no Rio de Janeiro, se eu não me Abriu no engano. dia 4 agora. Isso. E Com essas histórias de Covid, não pôde estar presente exatamente, muito na triste. abertura. É. E aí, essa foi a minha primeira quarentena. Chegando na Itália, eu tive que fazer, eu tive que fazer exame de PCR antes de sair de Zurique, e tive que fazer mais um PCR quando eu cheguei na Itália. Depois cantei no concerto. Saindo da Itália, quando eu voltei para Londres, finalmente, depois de 1 ano e 4 meses, em que eu estava pagando o aluguel, inclusive, porque todas as óperas estavam sendo canceladas tipo um mês antes, os concertos. Então eu não nem pensei em não ir para Londres em algum momento, ou de me mudar de repente para o Brasil, desistir de estar na Europa, ou coisa do tipo, que poderia ter passado pela minha cabeça, pela situação que a gente estava passando, mas nem deu tempo para isso, porque as coisas eram canceladas ou postergadas tipo 2, 3 semanas antes. Enfim, depois de 1 ano e 4 meses, cheguei em Londres e a loucura começou, porque o Reino Unido, com a questão do Brexit e pandemia juntos, virou um caos, né? No quesito, tudo burocrático, o pior possível que você pode imaginar. Assim, o pior possível na questão de, não só de gastos, mas a questão de praticidade, né? Eu tive que fazer mais 10 dias de quarentena. Eles não estavam aceitando a minha vacina da Pfizer que eu tinha tomado no Brasil, a primeira dose. Não queriam fazer a segunda dose. Demorou pra caramba para eu poder ter o meu Free Pass, Free Covid Pass, que agora eu tenho faz tipo 2, 3 semanas. Tive que fazer quarentena então em Londres de novo, para depois poder vir diretamente para o ensaio aqui da Ópera Norte. Parece que foi tudo contado nos dedos. De verdade. Porque 2 dias depois que eu terminei a quarentena em Londres, eu já tinha que estar aqui ensaiando. Então, uma loucura. Aí depois desse concerto que teve em Paris, que foi agora, há uma semana atrás, eu tive que fazer Paris foi mais razoável, né? Eu tive que mostrar apenas o meu certificado de vacina Free Pass. Ok, apresentei isso, não precisei fazer PCR, não precisei fazer nada. Quando eu cheguei lá, não precisei fazer quarentena, porque estou vacinada. Ok. Quando eu voltei para Londres, foi um inferno. Eu já tive que fazer Novo teste. novo teste lá, antígeno, e o Reino Unido te obriga a você ter um locator form que você precisa já a deixar agendado e pago o dia 2 e o dia 8 da sua possível quarentena de testes, que cada teste custa por volta de 70, 80 libras.
E mesmo que você esteja totalmente vacinada e vindo de um país green e não âmbar, você é obrigado a fazer o mesmo procedimento e mesmo que você não precise fazer a quarentena, você precisa pagar pelo exame e receber na sua casa. Você mesmo faz o exame, você entrega. É uma coisa absurda, assim. Eu nunca vi isso na minha vida, E sinceramente. você acha que, bom, conversando sobre esse pequeno detalhe, as pessoas que deixam de ser vacinadas são aquelas que vão postergar também o término dessa pandemia, né? Exatamente. Essa Infelizmente, questão é o de cenário. lealdade e solidariedade. É exato. Por exemplo, na Suíça, 52% só estão vacinados. É, É realmente preocupante, porque, pelo que eu estou vendo, a situação na Europa está começando a dar uma piorada de novo é. com essa Delta. E eu estou tomando todos os cuidados possíveis, porque é muito arriscado, E né? Enfim. você tem uma dieta específica, esporte? E Olha, eu como é que você comecei. se prepara antes dos concertos? Tá. Teve algo que foi surpreendentemente positivo na minha vida, como pessoa, como nessa parte também, como cantora, que melhorou muito tanto a minha parte psicológica quanto física, que foi o golfe. Eu vou explicar para você, porque é um esporte que não é tão comum, até de se mulheres jogarem, né? Porque tem muito poucas mulheres que jogam golfe, é um esporte muito mental e ao mesmo tempo que existe uma fluidez do movimento, existe também uma intensidade de agressividade na bola que às vezes as mulheres não se identificam muito com esse esporte. E o meu pai joga golfe desde pequeno, ele é Médico, peruano, médico, cardiologista. e ele começou no Peru com o pai dele, jogou muitos anos e sempre quis me mostrar o golfe, eu nunca quis, nunca me interessei muito. Até que, claro, né, todo mundo passa por isso. Eu estava no ano passado com todos esses cancelamentos e concertos, sei lá, sem destino, né? Tipo, cartas que eu recebia dizendo assim: nós temos a intenção de fazer este concerto ou ópera, mas não sabemos quando. Espere ou aguarde nosso contato. Eu comecei a ficar, obviamente, em depressão, né? Eu não tive que passar por muitas dificuldades, porque, claro, meu pai, sendo uma pessoa muito próxima, eu estava na casa deles, do meu pai e da minha mãe, eles me acolheram muito emocionalmente, mas eu passei por um grande período aí depressivo por conta disso, que foi por volta de maio, junho, julho, tá? Algo que aconteceu com grande maioria, né, É, das pessoas no mundo todo, né? no mundo Porque é todo, impossível uma pandemia dessas não causar, né, né, um alguma baque reação. exatamente. E eu fiquei muito mal. Aí, assim, tinham dias que eu não conseguia sair do sofá. Eu não conseguia fazer nada. Aí um dia meu pai me olhou daquele jeito e falou: "Não, filha, faz o seguinte, agora pega uma roupa da sua mãe de golfe. Eu estou te levando no golfe." Eu falei: "De jeito nenhum, você tá doido? Não vai me tirar do sofá de jeito nenhum." Aí ele me pegou assim e falou: "Você vai sim. Vou tirar fotos lindas suas e você vai postar no seu Instagram." Aliás, o seu Aí, Instagram é o máximo, né? ai, obrigada, Ju. E aí Obrigada. você pratica golfe, você mostra o golfe e Ai, eu adoro. cozinha e faz umas receitas Cozinho, bárbaras. é. Coisas saudáveis, sabe? Eu acho que assim, essa questão, principalmente quando eu tô na Europa, realmente não dá para ficar toda hora indo em restaurante o tempo todo, a correria é muito grande. Tem momentos que eu chego em casa que eu não quero sair e preciso me virar para cozinhar e fazer tudo, E né? precisa ser receita saudável, né? Saudável. Então eu tenho Diferente do Pavarotti, né? Que juntava os diferente. amigos e cozinhava à meia-noite para os Isso, amigos todos, a entourage exatamente. inteira.
Como que era a massa que ele fazia? Era aquela com ovo e molho branco, esqueci o nome agora. Não, não é a matriciana, Ai, gente, Você que é espaguete à carbonara, italiana, a carbonara, carbonara. que é super assim pesado para noite. Eu acho que era esse que ele fazia. Meu tio me contou que ele fazia espaguete à carbonara mezzanotte. Bom, e inclusive meu tio quis fazer uma simulação desse dia no período que eu estava na Itália agora para fazer esse concerto. Ele falou: Adesso facciamo un spaghetti a carbonara come Pavarotti. E tipo, 11h30 da noite ele começou a cozinhar Ai, e a que gente graça. comeu meia-noite. Foi muito Mas engraçado. para você não pode, né, ser isso. Você É precisa ter um. terrível, terrível, porque hoje em dia e dizem que é uma doença do século, mas eu acredito que já estava presente há muito tempo, mas as pessoas não sabiam o que que era e que deixavam os cantores roucos, que é o refluxo. O refluxo é muito sério, principalmente quando ele é um refluxo silencioso, que no meu caso às vezes acontece, porque a gente usa muito diafragma, tem uma válvula que às vezes acaba ficando aberta pelo uso extremo desse músculo. Então, acaba que o estômago, ele às vezes não fecha essa válvulazinha, e aí é um perigo, porque a acidez do que se come, se não digere bem, a pessoa acorda no outro dia rouca, completamente sem voz. E eu já passei por experiências assim, depois fui medicada e diagnosticada pelo Dr. Paulo Pontes e o Antônio Pontes, que são, para mim, os melhores otorrinos do Brasil. E, e aí eu descobri o refluxo, então a partir daí eu tive vários problemas com a vesícula também. Com 21 anos eu tive que tirar a vesícula por várias pedras que eu tive. Então eu tenho um acompanhamento bem legal pelo Dr. Humberto de Castro, que é um nutricionista da clínica. Ai, gente, agora estou com um nome não muito bom na cabeça. Esqueci agora o nome da clínica, mas o nome dele, se dá para se pesquisar, ele é muito bom e ele traz a realidade para a vida, sabe? Ele não fica querendo fazer dietas absurdas que não vai dar para cumprir. Então ele falou para mim no primeiro dia: Camila, como é a sua vida? Falei: bom, minha vida é exatamente a minha rotina é não ter rotina. Isso com certeza é uma Sou rotina. extremamente ocupada, viajo, sou uma jet setter. Exato. Então tem vezes que eu preciso realmente comer, sei lá, em horários extremamente diferentes, momentos, lugares diferentes, né? Então, às vezes eu tô pegando um avião 6 da manhã, às vezes eu tô pegando um avião tarde, às vezes eu tô pegando um trem que vai chegar meia-noite porque o meu ensaio acabou mais tarde. E isso tem acontecido muito enquanto eu tô aqui. Na Europa, às vezes a gente acaba viajando bastante, vai para uma audição, vai para um recital, vai assistir um concerto, vai cantar em outro e volta para os ensaios da ópera. Então as coisas vão girando e você tem que ir se acompanhando. O que eu tenho feito, além do golfe, de esporte, é fazer pelo menos 2 vezes por semana com um personal trainer que é do Brasil, que online ele faz, além de ele ter um preço maravilhosamente incrível, Marcos Munhoz, lembrei a clínica, da mesma clínica que o Dr. Humberto de Castro, é Care Club, fica na Vila Olímpia, em São Paulo, é muito legal essa clínica. Então, a gente faz uns exercícios de elásticos que não interferem na parte muscular do meu pescoço, do meu abdômen, da minha coluna, não interferem de uma forma negativa, como a musculação às vezes pode interferir. Se de repente eu pego algum aparelho de uma forma equivocada, isso pode me fazer muito mal para o canto. Então, eu encontrei essa forma de usar esse treino funcional, junto com muitas vezes yoga, que eu também faço, e mesclo isso com uma alimentação em que eu tento evitar as coisas que eu mais gosto, praticamente. Eu evito pizza, eu evito coisas com muito fermento, evito glúten. É claro que eu como, mas eu evito, né? Mas adoro uma pasta.
Gente, adoro. Eu nasci para ser Magali, não adianta. Dentro de mim eu sempre vou ser gordinha. Italiana. Sempre vou ser Magali dentro de mim. Italiana que adora um espaguete, mas não adianta, a gente tem que se manter. Também tem toda essa parte do visual, né, Ju? Que na ópera, como eu sou uma Faz uma personagem, diferença muito grande. teve uma época que eu engordei bastante, que foi na BBC Cardiff Singer of the World, que eu tava bem mais cheinha, e foi difícil, assim, eu não tava me gostando no palco, e isso é uma coisa que não pode acontecer com cantor de ópera, Mas jamais. isso inspira também, né? Agora com Strauss, que você vai É, interpretar exatamente, isso lá no inspira. Brasil. Isso inspira porque é como eu digo, o, as coisas têm que ser vistas, mesmo que catastróficas com seu cenário, têm que ser vistas sempre por um lado positivo também, né? Então, essa pandemia, esse momento meio sabático que eu tive no Brasil, mesmo que trabalhando com os streamings e as ferramentas online, eu tive um momento muito importante no meu ninho familiar, E né? continuou criativa, né? E continuei criativa, tentando me reinventar, tentando estudar tutoriais de como gravar vídeos, por exemplo, como usar aplicativos XYZ para poder criar vídeos, fazer subtítulos, colocar efeitos, coisas que eu não gostava de fazer, mas que eu E o tive que me Instagram é reinventar. uma graça. O seu Instagram, as Ah, histórias, imagina. muito bom. Eu E tento deixar o mais verdadeiro possível. Às vezes tem gente que não ótimo. gosta muito, Tem que mas eu seguir, sempre tem falo que assim, seguir. eu sempre falo, é melhor a pessoa gostar de mim como eu sou do que eu inventar alguma outra coisa, sabe? Então eu mostro o que eu gosto, eu mostro golfe, eu mostro quando eu tô a fim de cozinhar tal coisa, eu mostro também o glamour, eu mostro também o perrengue dos backstages, eu mostro tudo, na verdade, todas as facetas. É, e conta também, né? Você conta as É, historinhas, muito bom. E agora, quais são os seus próximos projetos, bom, além tem, da Strauss no Brasil? tem o Barbican, que a gente falou, que eu vou Sim. cantar com a British Symphony Orchestra, que eu acho que vai ser um evento bem importante, no 14 de outubro. É, aí, para o ano que vem, minha agenda já está praticamente cheia, a partir de talvez fevereiro, março também, porque tiveram outros projetos que talvez venham por Foram aí, mas adiados. não, que foram adiados que vão ser feitos talvez em fevereiro, março, mas a partir de abril a julho, por exemplo, eu vou ter a minha estreia de novo, como eu te digo, como esse compositor faz parte da minha vida, com Mozart. Vou ter minha estreia como Fiordiligi na ópera Così fan tutte, de Mozart, que é uma personagem extremamente difícil, uma ópera extremamente rica em detalhes, em parte do libreto, a uma musicalidade, realmente cada personagem tem um papel muito importante na ópera e eu diria que a Fiordiligi é um personagem muito desafiador porque tem muitos registros de textura grave, aguda, dramático ao mesmo tempo que com agilidade e tem que ter uma leveza, uma doçura também para cantar, então vai ser uma estreia bem bacana e eu adoro essas companhias do UK que fazem 13, 14, 15 performances de uma ópera, porque daí a gente sai dessa ópera tendo o personagem assim, realmente carta na manga, sabe? Tem muitas companhias de ópera que fazem óperas e tem só duas, três performances, por exemplo, na França se faz muito isso, e eu não acho legal. Eu acho que perde-se a oportunidade de desenvolver o personagem cada vez mais. Aqui no Reino Unido eu gosto muito dessas companhias de ópera, como essa Ópera Norte que eu estou fazendo a Micaela, que são 14 performances. A gente Uau, viaja pelo Reino Unido, parabéns. Newcastle. É muito legal, Ju, porque daí realmente o cantor de ópera ele consegue crescer dentro daquele repertório Sim. e da cronologia da coisa, né? Da sua história, da trajetória. E Com você Mozart, faz do seu bastante. trabalho um trabalho acessível também, né? Acessível, tento, tento.
E logo depois Inclusivo, disso, inclusivo. inclusivo, eu tento, eu tento. É, Bom, logo depois tem acho que a estreia mais importante que vai ser da minha vida, devo dizer, que é a Traviata. E que bacana. eu vou cantar a Violeta da ópera La Traviata de Giuseppe Verdi, e que era para ter sido ano passado, e que eu dou graças a Deus que não foi, porque eu acho que durante a pandemia ter estreado uma Traviata, eu não ia estar preparada para isso. Eu estava extremamente depressiva alguns meses anteriores. Então foi muito bom que adiou para ano que vem, porque é um papel de muita importância técnica também, e que é muito bom estar agora perto e no ambiente cantando sempre, estando no palco sempre, porque isso prepara, aquece a gente para esse tipo de personagem tão exigente como a Violeta. E agora, para fechar, mais um poema? Ah, tá bom. Esse eu Pode. escrevi hoje. Peraí, calma aí, deixa eu pegar aqui. Ok. Quando olho para você, curioso quando assim é, nesta manhã que nasceu de repente, ainda no espírito do calar da noite, quando os pássaros dormem entre a misteriosa escuridão presente. Minha alma canta de formas distintas, e a energia que se esvai pelos meus dedos desconstroem as batidas do meu coração, despertando todos os meus medos, que com todas as cores se vão. Como conhecer-se e não aceitar? Será possível desta forma descobrir que se pode realmente amar? E o que é isso que chamamos de amor quando a nós mesmos desejamos prevenir? Ah, alma agitada que já muito vivida, acredite que tudo é só porque um dia já existiu, mas que não, talvez daquela maneira que você a ti mesmo pediu. Parabéns. E a pessoa, essa pessoa que tem recebido os poemas é uma pessoa maravilhosa e eu espero em breve ver fotos de vocês dois também no Instagram. Muito sucesso. Ai, Eu linda! super agradecida que você tenha feito comigo essa entrevista. Ai, eu também, eu E tô super feliz. eu acho que você é uma dessas pessoas que fazem a diferença no Brasil e que tem Ah, representado o país de uma forma maravilhosa. ai, Ju, olha, eu vou te falar que esse espaço que você me proporcionou, é, não só eu espero que tenha despertado possíveis interesses, ideias nos ouvintes aqui do Clubhouse, mas também queria te dizer que despertou em mim uma esperança a mais para esse momento que é um momento, mesmo que com muito trabalho, um momento de muitas interferências emocionais, emotivas. É um momento em que a energia do universo está muito agitada e para as pessoas que são mais sensíveis, como por exemplo você também, e eu e muitas pessoas no mundo que têm essa capacidade de percepção talvez mais aguçada, se nota esse peso muitas vezes que às vezes a gente não sabe explicar por quê e que é muito importante ter pessoas como você e programas como esse que nos relembram o motivo pelo qual a gente vive, o motivo pelo qual a gente está aqui nesse mundo, qual é talvez a gente talvez não saiba qual é exatamente a nossa missão, mas a gente recomeça a entender que o caminho está correto para a gente alcançar essa tal missão que cada um de nós tem nesse mundo. Então, eu queria te agradecer muito de Amém. coração. Amém. Amen. Amém. Amen. Beijos para você, Muitos, tudo de muitos bom. beijos, Ju. Isso foi por hoje. Agradecemos a participação de nossos amigos na plateia. Na técnica, Luísa Rocha. Na edição, Amanda Martinelli. Gratidão por ter nos ouvido e até a próxima.